Oi, pessoal. Eu tive uns problemas na gravação da aula síncrona de hoje, do dia 9 de fevereiro, né, que é a nossa aula de apresentação. Então, eu resolvi gravar essa videoaula com as mesmas informações que foram passadas na aula de hoje, tá bom? Então, quem não assistiu a aula síncrona vai ter as mesmas informações aqui nessa videoaula. Vamos começar aqui pelo Moodle, né, que tem algumas informações. Eu abri aqui o Moodle do terceiro ano de Logística B, mas o do terceiro A é igualzinho. Então, se você está no terceiro A, você pode acompanhar aí pelo seu Moodle que você vai ver que é igual, tá bom? Então, como nós vamos trabalhar? Essa é a primeira informação. Nós temos na nossa grade, né, curricular 2 aulas de literatura por semana. Então, isso daria 100 minutos, 1h40. Então, para não ficar muito pesado, né, assim, eu optei esse ano por aulas síncronas, né, enquanto nós estivermos no período de ensino remoto. Então, nós vamos ter aulas síncronas semanais toda quarta-feira. Mas para não ficar tão cansativo, né, da gente ter 1h40 minutos de aula, então a nossa aula síncrona será de apenas 50 minutos. Os outros 50 minutos eu vou complementar com materiais ou videoaulas, né, leituras que vão estar disponibilizadas no Moodle. Então, como você vai fazer para acompanhar a aula? Então, toda quarta-feira, às 9h40, você vai ter aula síncrona. Então, você vai entrar na aula, acompanhar lá a minha explicação. Na aula síncrona, normalmente eu dou uma explicação sobre o conteúdo, quando é um conteúdo novo, ou quando é algo que a gente já está desenvolvendo, nós fazemos leituras em conjunto, leituras juntos e discussões do texto. E sim, esse ano eu vou pedir bastante discussão, que é para a gente poder construir a ideia, né, desses movimentos literários juntos. Depois eu vou mostrar o programa para vocês, tá bom? Então, e além das aulas síncronas, aí eu vou falar com vocês também, quer dizer, disponibilizar para vocês outros materiais que você vai conseguir dar conta desses materiais toda semana usando entre meia hora e 50 minutos, tá bom? Então é isso, acompanhando o curso, para você acompanhar o curso, você assiste a aula síncrona e você complementa com os materiais que estiverem disponibilizados no Moodle para aquela aula. Para acessar a aula síncrona, tem aqui o link, né, que está disponibilizado aqui. Você pode salvar esse link, ou se você não salvar, você pode copiar e colar aqui no seu navegador. Sempre as aulas vão ser nesse mesmo link, tá? Toda segunda-feira eu disponibilizo os materiais da aula. Então, tem material que vai ser direto para a próxima quarta-feira, segunda eu disponibilizo, quarta-feira já precisa ter lido o material, mas muitos materiais aí você vai ter mais tempo, né, para ler. Mas toda segunda-feira tem novidades da disciplina de literatura que você pode dar uma olhadinha, tá bom? E como que você vai tirar suas dúvidas, né, do conteúdo ou sobre as avaliações? Então, toda semana a gente vai fazer um plantão de dúvidas online, que é depois da nossa aula. Então, das 9h40 às 10h40. Então, a nossa aula termina às 9h30, tem 10 minutinhos aí pra gente tomar um lanche, beber uma água, ir ao banheiro e tal. E aí, às 9h40, começa o plantão de dúvidas. O plantão de dúvidas não é obrigatório, é só para quem quiser tirar dúvidas, tá bom? Também você pode encaminhar dúvidas por mensagem. Então, eu deixei aqui para vocês o meu endereço de e-mail. Você também pode usar a mensagem do Moodle, que está aqui nessa ferramentinha aqui do lado, que acho que vocês já conhecem, e também pelo WhatsApp. Eu sempre peço um máximo de 48 horas para eu responder as mensagens, porque às vezes eu estou ocupada com outras coisas, não posso responder imediatamente, tá bom? E também peço para vocês que sempre que enviarem mensagens, vocês se identifiquem com o seu nome e a sua turma. Embora no e-mail e na mensagem do Moodle eu consiga ver seu nome, eu não sei qual que é a sua turma, principalmente agora no começo. Então, sempre peço para vocês se identificarem com nome
e turma. No WhatsApp também, né, o nome é importante que não aparece para mim. Aqui ainda estou construindo o nosso cronograma, né, de aulas. Então, eu coloquei aqui as aulas do bimestre. E a partir da semana que vem eu já coloco aqui para vocês. É legal de você acompanhar aqui, porque daí você vê qual vai ser o conteúdo de cada aula e também as datas das avaliações. E falando em avaliação, a nossa avaliação é composta por 2 instrumentos, um trabalho e uma prova sobre os assuntos do bimestre, tá bom? E a nota é calculada pela média dessas 2 avaliações. E quem, né, tiver nota menor que 6 vai ser convocado para uma recuperação, tá bom? Se as avaliações, né, são só para nota, como é que eu vou controlar a frequência? E aí eu peço muita atenção a esse ponto. A frequência vai ser, como nós temos aula síncrona, vai ser controlada pela chamada na aula, chamada ou lista de presença que passar na hora da aula. Quem estiver na aula, então, responde a chamada e quitou, não precisa fazer mais nada, tá? Só acessar os materiais que estão no Moodle que complementam a aula. Agora, quem não conseguir acompanhar a aula síncrona, ou por um problema técnico, ou por um problema de horário e tal, deverá assistir a gravação. Então, toda aula síncrona vai ser gravada, eu vou colocar no Moodle, aí a pessoa que não assistiu a aula síncrona vai ter que assistir a gravação da aula síncrona e para obter presença, vai precisar fazer uma atividade relativa a essa aula. Sempre é uma mini atividade nesse caso. Pode ser um quiz, responder uma pergunta, ou fazer uma intervenção num fórum, né? Mas vai necessitar disso para que eu saiba que a pessoa assistiu a gravação da aula síncrona, tá bom? Exclusivamente, assim, excepcionalmente, para a aula de 9 de fevereiro, que é a nossa primeira aula, né, não teve chamada. Então, todo mundo vai precisar entregar essa atividade diagnóstica. Então, seja quem estava na aula, seja quem está assistindo apenas a essa gravação, tem que responder, né, entregar essa atividade. Só pela entrega da atividade é que vai ter a presença na aula do dia 9/2. Essa daqui é uma exceção. A partir da aula do dia 16/2, aí já vale a regra. Quem assistiu a aula síncrona já tem presença e quem deixar para depois, aí tem que responder a atividade para ganhar a presença, tá bom? E vamos falar então do conteúdo, o que nós vamos estudar em literatura este ano. Né? Em literatura, para este ano, nós temos a literatura da Idade Média e do que nós chamamos de período do Renascimento, que vai do século XV, então 1400 alguma coisa, até o século XVIII, 1799, 1800. 1800 ainda é século XVIII. Tá? Então, é um longo período que nós vamos estudar. E a minha proposta de estudo de literatura é uma proposta de reflexão, de apropriação das características literárias, apropriação da época, da mentalidade, da forma de fazer literatura da época, mas é também uma reflexão sobre o nosso presente, sobre a nossa atualidade. Então, qual vai ser o nosso programa para esse ano de 2022? No primeiro bimestre, nós vamos estudar a literatura medieval, então aquela da Idade Média como praticada em Portugal. Então, nós vamos ter as novelas de cavalaria, cantigas de amor, cantigas de escárnio e de maldizer, que eu vou explicar para vocês. Mas, além de estudar esses textos, né? Então, nós vamos ter sempre um tema, que eu vou chamar de um tema transversal da disciplina. Um tema que vai estar presente em todas as nossas discussões de texto, né? E no caso do primeiro bimestre, é o ideário medieval na cultura atual, ou seja, na cultura contemporânea. Então, nós vamos ver como que
a figura do cavaleiro medieval, né, e de certos valores medievais estão presentes na nossa cultura. Então, quando você vê, por exemplo, os filmes de super-herói, como os da Marvel, vocês vão ver que muitos super-heróis são construídos a partir da ideia do cavaleiro medieval. Ou se a gente vai falar de Percy Jackson, Star Wars, por exemplo, os Cavaleiros Jedi, né, Guerra dos Tronos, né, e o Geralt, para quem gosta de games, por exemplo, né, o The Witcher, seja o game, seja a série da Netflix, ou mesmo os livros, né? Então, a figura do Geralt também tem a ver com esse ideário medieval. Então, a gente vai ver como que na nossa cultura essas ideias, essas características estão muito presentes. Então, a gente vai ver qual é a origem dela, de onde elas vêm. Todo bimestre, né, além do materialzinho que eu colocar lá para vocês semanal, né, daquele material, seja uma videoaula, seja um texto de meia hora, vocês vão ter uma leitura para além da classe, vamos dizer assim, uma leitura extra, que vocês vão ler fora da aula. No caso do primeiro bimestre, nós vamos ler o romance de Tristão e Isolda, que eu vou disponibilizar para vocês um PDF já na segunda-feira que vem, para vocês já irem lendo, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade. Quem não gosta de ler o PDF, pode comprar o livro usado ou novo, como vocês preferirem, tá bom? E durante as nossas aulas, nós vamos ler os poemas, as cantigas de amor, de escárnio e de maldizer. Vamos conhecer as características desse tipo de literatura, tá? No segundo bimestre, nós estudamos classicismo em Portugal e quinhentismo no Brasil. Quinhentismo tem a ver com 1500, ou seja, a gente está falando da literatura produzida no Brasil pelos portugueses a partir do que nós chamamos, entre aspas, de descobrimento do Brasil. E nós vamos problematizar todas essas coisas, tá? Então, o nosso conteúdo é a poesia épica e lírica de Camões, o teatro de Gil Vicente em Portugal e no Brasil, a literatura de informação e a literatura de catequese. Qual vai ser o nosso tema transversal no segundo bimestre? Colonização e decolonização. Então, nós vamos ver como que muitas culturas, muitos pensamentos, como é que se deu essa mentalidade colonial que silenciou muitas vozes. Então, como se dá essa hierarquia da colonização. E vamos tratar de um movimento muito importante que existe hoje nas artes, inclusive na literatura, e também na filosofia contemporânea, que é a ideia de decolonização. Então, o que é decolonização? É justamente resgatar essas vozes, essas culturas que foram silenciadas pelo processo colonial. Então, em especial no segundo bimestre, o que nós vamos fazer? Nós vamos justamente estudar como que as vozes, a cultura indígena que existe até hoje no Brasil, né, que é muito praticada, ela só é silenciada, qual foi esse processo de silenciamento. E para enfrentá-lo, nós vamos escolher uma obra do escritor indígena Daniel Munduruku para nós lermos como leitura extra. Então, durante as aulas, nós vamos ler poemas, vamos ler O Alto da Barca do Inferno, que é um teatro, vamos ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a Carta do Descobrimento do Brasil, e, paralelamente, nós vamos ler contos indígenas do Daniel, escritos pelo escritor indígena Daniel Munduruku. E aí nós vamos fazendo esse paralelo, vamos fazendo essa reflexão sobre o silenciamento da cultura indígena no Brasil. A cultura negra africana, nós vamos tratar no Barroco. Então, as fundações da mentalidade brasileira. E aí a gente também continua com essa discussão da decolonização. E aí a gente vai tratar do indígena e do negro também, na nossa cultura, nas representações e tal. O Barroco é um movimento artístico extremamente importante para a América Latina, né? Então, que inclui o Brasil. Ele é
um movimento identitário muito importante. Então, é nessa visão que a gente vai estudar o barroco. Não só se apropriando da linguagem barroca, que é muito bela e desafiadora, né? Então, mas também nós vamos entender como é que o Brasil, como é que essa mentalidade, as hierarquias sociais, a figuração do índio, a figuração do negro vai sendo formalizada e formatada na nossa mentalidade. As nossas leituras, né, durante as aulas vão ser um sermão do Padre Vieira, sermão mesmo, sermão de padre, né, que era muito importante na época do Barroco, e a gente vai entender por que era importante. E os poemas de Gregório de Matos, que são, em geral, poemas satíricos, ou seja, que descem o cacete mesmo na sociedade, nos políticos da época, lá, na verdade, em todo mundo. Por isso mesmo é que o Gregório de Matos era apelidado de Boca do Inferno. E a nossa leitura extra para o terceiro bimestre vai ser um romance contemporâneo. Um romance publicado em 1989 pela escritora cearense Ana Miranda, que na verdade é um romance biográfico, ou uma biografia romanceada. Ou seja, é uma biografia, mas com invenção, com ficção, da vida, né, uma parte da vida do poeta Gregório de Matos e também do Padre Vieira. Então a gente vai ler que, na verdade, o Boca do Inferno é um romance policial que é ambientado na Bahia do século XVII, 1600 lá e alguma coisa, tá bom? E para finalizar o quarto bimestre, a gente estuda o arcadismo. O arcadismo é um movimento literário que, ao contrário do barroco, ó, que são esses contrastes de emoções muito fortes, o arcadismo vai resgatar a literatura greco-romana, né, numa coisa bem plácida, bem suave, bem calmo. O principal personagem da literatura árcade é o pastor de ovelhas, então a simplicidade, né? E a linguagem árcade, movimento árcade brasileiro é muito importante, porque aqui a gente já está falando de ciclo do ouro, então o centro cultural ele já desloca da Bahia para Ouro Preto. Então, o que tem aqui? Né? Além do ciclo do ouro, tem Confidência Mineira. Então, vários poetas, né, vários escritores do arcadismo brasileiro também foram inconfidentes. Né? Então, a gente vai entender qual que é essa primeira afirmação brasileira, que não se dá só nesse movimento, nessa tentativa de independência de Portugal, independência política e econômica de Portugal, mas também nos processos de circulação. Também fala de tecnologia, nos processos de circulação da poesia, da literatura brasileira. Então, a gente não está falando só, né, da questão de escrever, de representar o Brasil na literatura, mas também de criar aqui tecnologias, procedimentos que façam circular a literatura. Por exemplo, a impressão. Lá no século XVII, né, 1600 alguma coisa, nenhum livro poderia ser impresso no Brasil. Tinha que mandar os manuscritos para Portugal e a impressão era feita lá. Já aqui, já existe a tentativa de imprimir e de circular, né, a literatura impressa no Brasil. Enfim, são questões que a gente vai abordar, tá? Então, a gente vai ler poemas árcades nas nossas aulas e vamos tentar, né, porque o quarto bimestre é muito rápido, vamos tentar ler o Uruguai de Basílio da Gama como leitura fora da classe. Aqui no final desse PDF, tem aqui essa parte de avaliação, mas que eu já falei para vocês, mas fica aí de referência, tá também no Moodle, tá bom? Então, agora, para finalizar, só lembrar para vocês que tem que entregar essa atividade diagnóstica até a próxima semana, quarta-feira, dia 16/2. Tem bastante prazo, ó, até 23h59, tá bom? Então, até a próxima quarta-feira. Um beijo e
Boa semana!